O STF decidiu que é fato típico, no caso contravenção penal, o porte de arma branca, a depender das circunstâncias do caso concreto. Fique até o final para você compreender tudo o que foi decidido no tema 857 do Supremo Tribunal Federal. No caso, a discussão era de se o artigo 19 da Lei de Contravenções Penais continua sendo aplicável. O artigo 19 dispõe que é contravenção penal trazer consigo arma fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade. E a crítica aqui passava por dois pontos em especial. Primeiro, porque não há um conceito legal ou mesmo infralegal de arma branca. E segundo, que também não há uma definição de quem seria essa autoridade que poderia dar a licença para a pessoa portar uma arma branca. No entanto, a tese que prevaleceu foi a do ministro Alexandre de Moraes, no sentido de que, quanto ao conceito de arma branca, ele nunca foi regulamentado, na verdade. Esse artigo aqui da Lei de Contravenções Penais, ele originalmente tratava tanto sobre armas de fogo quanto sobre armas brancas, certo? E nunca houve essa regulamentação do que vem a ser arma branca. E quanto a quem autoriza o porte da arma branca, também nunca houve uma definição, o que não impedia de aplicar esse tipo penal aqui. Então, foi apontado que a licença da autoridade aqui, a que se refere esse artigo, era apenas para as armas de fogo, certo? Então, esse artigo 19 do Decreto-Lei, que é a Lei de Contravenções Penais, ele foi derrogado pela Lei 9.437 de 97, que foi, por sua vez, abrogada pela Lei 10.826, que é o atual Estatuto do Desarmamento. E quando aconteceu essa derrogação, portanto, uma revogação parcial, né, esse artigo, né, no caso, passou a tipificar, então, apenas a contravenção referente ao porte de arma branca, certo? Então, não prevaleceu a tese de que haveria uma violação ao princípio da legalidade, porque, no caso, nunca houve uma definição de arma branca, o que antes também não impedia a aplicação. E, no caso, foi adotado o entendimento de que o conceito de arma branca ele vai depender, na verdade, do caso concreto, porque tanto pode abranger as chamadas armas brancas próprias, quanto as impróprias. A arma branca própria é aquele instrumento que ele é feito para ser utilizado como arma. É o caso de uma espada. Já no caso das armas brancas impróprias, são instrumentos que não são feitos para uso precípuo como uma arma, né? Mas eventualmente podem ser utilizados para tal finalidade, como é o caso, por exemplo, de uma tesoura ou de um machado. Também nesse caso, a depender das circunstâncias, também pode implicar na prática de contravenção penal, certo? Então, tudo vai depender das circunstâncias do caso, que vão indicar qual era a finalidade do agente, né? Se era se defender, se era agredir, se era ameaçar alguém. Inclusive, a gente vai ver nos detalhes do caso concreto como é que isso foi aplicado, certo? Cabe aqui destacar que o relator original do acordo era o ministro Edson Fachin, que ele tinha entendido que a tipificação da forma que está na Lei de Contravenções Penais violava o princípio da legalidade e da taxatividade por considerar que era uma incriminação vaga e indeterminada, especialmente quanto ao conceito de arma, né? E, por outro lado, o ministro Edson Fachin também tinha dito que era caso até de desafetar o recurso extraordinário, porque haveria um decreto regulamentador em trâmite, uma proposta de decreto, melhor dizendo, em trâmite no Ministério da Justiça e da Segurança Pública, que pode vir a explicar melhor os conceitos de arma branca, né? No entanto, isso, como já disse, não prevaleceu, né? Entenderam que, independentemente da existência ou não do decreto regulamentador, já há elementos suficientes para a aplicação da contravenção penal, como eu já mencionei. E se você chegou até aqui, eu peço que considere se inscrever no canal e também clicar no botão de curtir para ajudar o desenvolvimento do canal, certo? No caso aqui, ainda voltando à análise do julgado, foram apontados precedentes, primeiramente do STF, no sentido da atipicidade da conduta, um precedente de 2016. No entanto, no STJ havia realmente uma posição bem consolidada no sentido de que
Houve derrogação do artigo 19 da Lei de Contravenções apenas em relação às armas de fogo, portanto, concluindo pela tipicidade da conduta de portar arma branca, seja própria ou imprópria. No caso concreto, o réu, que era uma pessoa com problemas, inclusive com vício de drogas, estava na frente de uma padaria pedindo dinheiro e portando uma faca, ostensivamente. E clientes dessa padaria se sentiram ameaçados, porque quando negavam a esmola, ele ficava muito agressivo. Então chamaram a polícia militar, foi feita a condução do pedinte, no caso, e foi feita uma perícia na faca que ele portava, que tinha quase 30 centímetros de comprimento, e só para adicionar, há quem considere que facas a partir de 10 centímetros já podem ser consideradas armas brancas. Mas, enfim, a faca dele tinha quase 30 centímetros e a perícia apontou o potencial lesivo também da faca. Então, o STF concluiu pela tipicidade da conduta do porte dessa faca, especialmente porque ele aparentemente usava para ameaçar pessoas e tentar coagi-las a dar-lhe dinheiro, né? Então a tese fixada pelo STF ficou assim redigida: o artigo 19 da Lei de Contravenções Penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, considerando o elemento subjetivo do agente. Então, como eu disse, a arma branca aí pode ser tanto a própria como a imprópria, e tudo vai depender das circunstâncias do caso. E mais uma vez eu peço que se inscrevam no canal e cliquem no botão de curtir. Até a próxima!